Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: cristão pode celebrar o Halloween? Vivemos em um momento em que a sociedade e os nossos pensamentos se encontram impregnados e contaminados pelo relativismo, com um modo de pensar que visa desconstruir o conceito absoluto daquilo que é certo e daquilo que é errado. Como cristãos, devemos ter a Bíblia Sagrada como referência de fé e prática e nos basearmos nela para sabermos aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos evitar. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A partir dessa premissa, nós podemos fazer a seguinte pergunta: seria conveniente que o cristão celebrasse o Halloween? Para respondermos essa pergunta, seria importante fazermos um breve histórico e um breve entendimento do que é o Halloween. O Halloween, ele é celebrado na maioria dos países do mundo ocidental no dia 31 de outubro. Nessa data, aqui no Brasil, também se comemora o Dia das Bruxas. E tal atribuição se vincula ao Halloween. Alguns ex-ocultistas que se converteram ao cristianismo afirmam que nessa data também é comemorado o início do Ano Novo Satânico e o aniversário do próprio diabo. Além disso, o Halloween tem uma temática fortemente ligada à morte. Nós, que somos cristãos, vivemos por Cristo e buscamos a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Jesus é o autor da vida, conforme está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 15. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, conforme está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Quando se celebra o Halloween, se faz uma apologia à morte e também se celebra o aniversário do nosso adversário. Assim, naturalmente, se faz uma negação da pessoa daquele que é vida e que é luz, daquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar da condenação à morte eterna por conta dos nossos pecados. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Durante a celebração do Halloween, as pessoas se fantasiam, se deformam, se desfiguram e passam a se parecer com entidades demoníacas, com entidades trevosas, e muitos se afastam da forma original que Deus as fez. Isso as afasta de Deus, as tiram da presença do Criador, porque as deformam não só na aparência física, mas também começam a desestruturar o próprio caráter, ainda que não venham claramente a perceber. Durante o Sermão do Monte, Jesus disse também aos seus discípulos, conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Em poucas palavras, podemos entender que os olhos nos dão luz. Podemos entender que aquilo para o que olhamos é aquilo que internalizamos, é aquilo que colocamos dentro de nós. Quando olhamos para a luz, colocamos dentro de nós a luz. Quando olhamos para as trevas, colocamos dentro de nós as trevas. Quando olhamos para a benignidade, nos enchemos de coisas boas. Quando olhamos para a maledicência, nos enchemos de coisas más. Jesus, ainda durante o Sermão do Monte, durante a sua exposição, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, também disse o seguinte aos seus discípulos: que nós somos luz do mundo. Sendo luz do mundo, nós devemos ser referência para as demais pessoas de como elas devem viver, no sentido de viverem
conforme os princípios e a moral cristã. Quando se comemora o Halloween, não se dá um exemplo de testemunho, de vida e de luz que se espera de um verdadeiro cristão. Jesus também disse aos seus discípulos, durante o Sermão do Monte, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que não se pode servir a dois senhores. Quando se celebra o Halloween e se comemora o aniversário do adversário, naturalmente se deixa de servir ao Deus único e verdadeiro. Deus é exclusivista. Deus não aceita dividir o seu trono com ninguém. Deus quer que nós o coloquemos acima de todas as coisas. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, ao primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Essa mesma ordenança é repetida por Moisés no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, com as seguintes palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. No dia que se celebra o Halloween, aquele que participa dessa celebração quebra naturalmente esse mandamento, e isso o afasta da presença de Deus. Além disso, quando se participa desta festividade, também se serve de exemplo para aqueles que assistem essa festividade. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, os seguintes dizeres: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Será que é esse o caminho que você deve ensinar os seus filhos a andar? Pense nisso. Espero que depois dessa reflexão e das informações que eu pude trazer aqui para vocês, vocês reflitam e pensem se devem realmente celebrar o Halloween. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.